Então a gente vai estudar um personagem muito, para mim, uma pessoa que eu admiro bastante, que é o rei Davi. E Davi, a gente vai ver que vai ter uma trajetória completamente diferente do que a trajetória de Saul. A trajetória de Saul, ela inicia rapidamente, né? Ele, em pouco tempo ele é colocado no reino, como rei, e já se destaca no meio do povo. Já Davi tem uma trajetória completamente diferente, alguém que é muito novo, é ungido rei, mas demora anos para realmente conseguir concretizar aquela missão que ele tinha recebido lá no passado. Vamos começar então observando um pouquinho sobre a vida de Davi, abrindo lá em 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16. A gente ainda está vendo aqui também o papel de uma personagem que a gente estudou há 2 estudos atrás, né, que é o próprio Samuel. Samuel também, que a gente observou aí a vida e o ministério dele. E 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita. Dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Aqui a gente pode verificar que Deus escolheu um rei. E Deus fala então com Samuel, diz: olha, vai para a casa de Jessé, o belemita. O que significa belemita? Homem de Belém. Por que homem de Belém? Né? Lá no Novo Testamento a gente vai ver Jesus nascendo em que cidade? Belém, justamente, que era a cidade de Davi, toda a linhagem de Davi. Por que Jesus tinha que nascer em Belém? Porque era da linhagem de Davi que o Messias iria nascer. Então, não é por acaso que Deus manda agora Samuel para Jessé, o belemita, que seria Jessé de Belém, né, ungir ao novo rei, certo? Muito bem, chegando na casa, ele viu o primeiro filho de Jessé, Eliabe, né, e já logo pensou: esse é o cara, porque ele era formoso, era grande, forte, né? Aí o que diz? Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então aqui a gente já pode ver que Deus escolheu um rei, e quando Deus escolheu este rei, ele não olhou para o externo, mas Deus olhou algo que ninguém poderia ver, inclusive porque ainda era muito moço, né? Mas Deus olhou no coração para escolher esse rei. Aí a gente vai ver lá no versículo 11. Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: manda chamá-lo, não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, é este mesmo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Vemos então aqui se cumprindo, né? Ele viu, parecia que todo mundo tinha passado, Deus não tinha escolhido ninguém. Samuel falou: poxa, será que bati na porta errada? Né? Não tem mais ninguém? Ah, sim, tem o caçula, né? Tem o pequenininho aí que está cuidando das ovelhas. Quando a Bíblia diz que ele era muito novo, muito moço, então ele deveria estar girando em torno dos 12 aos 15 anos, mais ou menos, né? De 12 a 15 anos. Rapaz novo mesmo, né? Para ser ungido rei.
seria complicado, né? Um rei de 12 a 15 anos, a gente está em 1 Samuel capítulo 16. Mas enfim, Samuel foi obediente, ungiu o menino foi cheio do Espírito Santo. Né? Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Esse foi o início aí da trajetória de Davi. Vamos agora para o capítulo 17. A gente sabe que Davi, deste momento em diante, não é que ele recebeu a unção de rei e ele pronto, foi governar. Não, muito pelo contrário, voltou a cuidar das ovelhas. Nada extraordinário aconteceu, né? Nada extraordinário aconteceu. Ele voltou às atividades normais dele. Quer dizer, antes disso eu já quero ler o versículo, só um pouquinho aqui, é o 20, 23, versículo 20 a 23, do capítulo 16 ainda, versículos 20 a 23. Porque o Espírito, então, até a gente viu semana passada que Saul, no momento em que Saul desobedeceu e tudo mais, o Espírito de Deus saiu de Saul e tinha um demônio que atormentava ele, né? Aí vem essa situação aqui, versículo 20, então tomou Jessé um jumento carregado que Saul pediu para Davi vir ajudar ele, né? Versículo 19 ali, Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo, envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Significa que Davi foi fazer o quê? Foi cuidar de ovelha. Era o ofício dele. Né? Foi ungido rei e foi cuidar de ovelha. Então Saul falou, manda Davi, aquele que está cuidando das ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e o odre de vinho e um cabrito e os enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele. Saul o amou muito e o fez seu escudeiro. Então Saul mandou dizer a Jessé, deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. Então Davi era esse rapaz, que era escudeiro agora. Por quê? Porque ele tocava, aqui versículo 23, agora a gente vai entender o porquê, né? Sempre que o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Quando Davi começava a tocar a harpa, ele não apenas tocava um instrumento, mas era a adoração. Adoração. Quando a gente vai ler esses textos aqui de Samuel, de 1 Reis, a gente vê todo 1 Samuel e 2 Samuel, né? A gente vê muito a atuação, certo, do Espírito de Deus juntamente à música. A gente viu lá quando Saul foi de encontro aos profetas que desceram profetizando, na frente deles iam pessoas tocando, né? E neste momento, quando Saul era atormentado por um espírito maligno, Davi começava a ministrar a adoração, né? Começava a tocar a harpa. E quando começava a tocar a harpa, o demônio tinha que sair. Que belo isso! A gente vê vários salmos de Davi sendo compostos depois, né? Provavelmente Davi não aprendeu a tocar a harpa senão junto com as ovelhas, né? Porque pastorear ovelhas, claro que você tem que tocar, dar um local, claro que você tem que cuidar delas, mas chega um momento que você não tem, estão lá pastando, estão lá descansando, você não tem que ficar lá. Então ele tinha lá o instrumento dele que ele ficava dedilhando, e enfim, era ele na solidão, sempre com o coração buscando a Deus. Então muitas vezes a solidão nos faz chegar mais perto de Deus. Mesma coisa com Moisés. Moisés cuidava das ovelhas do seu sogro Jetro. Então havia bastante períodos de tempo onde estavam, não vou dizer ociosos, mas estavam sem uma ação específica. Então eles tinham tempo para estar orando, para estar buscando a Deus, né? Acho que Davi aproveitava esse tempo também. Nessas circunstâncias, então, vamos agora lá para o capítulo 17, 17, versículo 45 a 47. 17, 45 a 47. Aqui tem todo um embate, né, dos filisteus contra o exército de Israel, que Saul ainda era o rei, né? Então tem aí esse conflito.
o filisteu, o Golias, afrontando o exército, e aí chega Davi para resolver a parada, né? Então 45 a 47 diz o seguinte: disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e te ferirei, tirarei a tua cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, pois do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. A gente pode observar aqui então. Boa noite. Boa noite, por favor. Boa tarde. Vamos chegar. Pode entrar. Dá licença, boa noite. Bom, por favor. Boa noite a todos. Pastor, eu estou atrasado. Já pode ser. Não, de forma alguma. Não, eu vi na primeira. Eu lembro, eu sei. Vai aqui, ó. Daí, Bom, daí. Bom, vamos chegar. Tens uma Esse eu caneta? tô lá atrás, eu acho que não. Não, tem lápis aqui. Tem lápis de cor. Só para fazer uma anotação que talvez eu precise. Tá tudo bem? Então, aqui Golias vem afrontando Israel, e Davi vem com uma convicção tão grande de que a vitória estava ganha. Ele não questionava, não tinha dúvidas. Por que essa certeza tão grande? Veja o que Davi diz lá no capítulo 17, versículo... Versículo 34. Porém disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava, arrancava o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba e eu feria e matava. O teu servo matava assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Como é que Davi matava o leão? Segurava pela barba. Gente, Tirava o cordeiro. primeiro tirava o vento, né, da boca do leão, segurava pela barba e dele paulada. Gente, esse filisteu aí, o que é? O que o cara pensa que ele é? Se eu matei urso, eu matei leão, esse cara aqui é fichinha. Então, Davi não era um homem de guerra, né? Mas ele era treinado, né? Ele era treinado em combate feroz, né? Então, mas o que a gente pode ver? Sempre muito o quê? A fé dele. Porque o Senhor entregava na minha mão. Então, ele não ia só na convicção e na segurança dele, porque ele sabia, porque ele... Não. Gente, existe uma coisa muito importante aqui. Existe a unção de Deus, existe aquilo que Deus ungiu a pessoa para fazer, mas existe o esforço dela. Um não anula o outro. Davi não ajoelhava, Senhor, faz esse leão agora cuspir fora a ovelha. Não faz, não vai. Agora, Senhor, me dá força para que eu possa arrancar essa ovelha da boca do leão. Estão entendendo? Às vezes o crente acha que não precisa lutar. Que a vitória é do Senhor. A vitória é do Senhor, é uma batalha nossa. Sim. A vitória é do Senhor. Agora, a batalha é minha e tua. Quem vai arrancar a ovelha da boca do leão, o leão não vai cuspir a ovelha fora. A natureza do leão é devorar. Não adianta, não adianta. É a mesma coisa que orar, né? Para Satanás não incomodar um irmão da igreja. Amado, vai lá, arranca a ovelha da boca do leão, porque o leão não vai dar treva. E assim era a gente também. Né? A gente estava na boca do leão. E teve alguém que foi lá. Arrancar a gente lá da boca do leão. Então, Davi era um homem que não temia. Não temia por quê? Porque conhecia o Deus dele.
Não porque ele era o cara, não porque ele já tinha feito muita coisa, mas ele conhecia o Deus que tinha. E também já era experimentado também. Então ele tinha experiência, mas também tinha fé. E os dois juntos. Isso sim, a fé e a ação juntas, elas podem fazer bastante coisa. Muito bem, o resultado final a gente já sabe, né? O Golias veio ao chão, Davi cortou a cabeça dele com a própria espada, porque ele nem espada não tinha, né? Tinha uma funda, muitos acham que a funda ela era somente usada para afrontar animais, ou coisa assim. Não, a funda ela era muitas vezes usada pelo próprio exército. Tá? Havia na parte do exército alguns que atiravam pedras com fundas. Isso era algo que os exércitos inclusive utilizavam. Tá? Mas claro, ele não tinha nem escudo, né, e nem espada. E aí usou a própria espada de Golias para cortar a cabeça dele. Tanto é que depois eles chamam Davi, porque Saul quer falar com Davi, aí chamam ele, aí Davi vem falar com Saul com a cabeça do Golias na mão ainda, né? Até se você continuar lendo vai ver, né? Que chamaram Davi foi lá falar com Saul e o cara estava com a cabeça do Golias na mão ainda, né? Então era o troféu. Pastor, só uma pergunta. Sim. A funda é o que? A seta? Não. A seta era elástico, né? Já a funda era um pedaço de pano, Uma boleadeira, eles né? faziam tipo ele pegava numa ponta e na outra ponta ficava, Oval. e com ela eles colocavam uma pedra dentro e aí giravam e eles tinham um jeito de como pegar e atirar a pedra, aí a pedra se deslocava. E tão forte, o Davi já tinha uma certa experiência nisso também, inclusive para afugentar os animais por causa das ovelhas que cuidava, né? Chegou a afundar a pedra na testa de Golias. Né? Então, Davi razoavelmente bem. Aqui novamente, nossa, é sobrenatural. Sim, é sobrenatural. Não vamos tirar o sobrenatural disso. Mas Davi era treinado na funda também. Então, tem sempre esses dois lados. Se você confia em Deus, é certeiro. Né? Agora, tem a tua habilidade também. Deus não anula aquilo que Ele já te deu, que é a tua habilidade de trabalhar, a tua habilidade de pensar, a tua habilidade de arquitetar alguma coisa. Né? Agora, juntando, né, a tua dependência com Deus e as tuas habilidades, aí derruba-se gigantes, né? Literalmente. Muito bem, vamos um pouquinho mais adiante então. O grande problema disso tudo era que Saul ainda era rei, Davi ele estava crescendo no ministério, Davi estava crescendo no trabalho dele, estava crescendo em reconhecimento, isso trouxe muito reconhecimento a ele, daí que as mulheres cantaram, né? E isso deixou Saul irado, né? Muito irado, porque ele precisava sempre ser o cara que se destacava, e nesse momento Davi se destacou e eles deram então 10 milhares ou alguns milhares lá para Davi e apenas 1 milhar para ele. Enfim, ele ficou todo amoado por causa disso. E agora Saul e Davi, Saul ele começa a perseguir Davi, percebe que Davi era uma ameaça para o reino, para o governo dele, né? E agora ele vai começar a perseguir. Capítulo 18, versículo 12. Capítulo 18, versículo 12, a gente vai ver já isso acontecendo. Aqui novamente, né, o Saul tem problemas espirituais, Davi vai lá tocar harpa, e aí Saul tenta matar Davi. Versículo 12, Saul temia Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Saul ele era consciente de que Davi tinha sido ungido por Deus, né? Deus tinha um propósito especial na vida de Davi e Saul reconhecia isso. Agora no versículo 20, capítulo 18, versículo 20 em diante, diz assim: ora, Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, e sendo isto anunciado a Saul, pareceu bem aos seus olhos. Disse Saul: eu a darei a ele, para que lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com a outra serás hoje meu genro. Saul deu ordem aos seus servos: falai em segredo a Davi, dizendo: olha, o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam.
agora consciente em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parece-vos pouca coisa ser genro do rei, sendo eu homem pobre e de condição humilde? Deixa eu explicar o contexto aqui. É o seguinte: Saul havia prometido a filha dele para quem derrotasse o gigante. Ele tinha dado duas recompensas. Primeiro era a isenção de impostos, tá? Não ia precisar pagar imposto, a família não ia precisar pagar imposto. E o segundo era a filha dele. A filha ia poder ser, ia ser sogro, né? Sogro do... Claro, ia ser um bom negócio. Se alguém fosse contra o filisteu, ia ser um bom genro, né? Aí falaram isso para... Só que daí o que acontece? Na última hora, Saul, que tinha uma pegada lá com Davi, voltou atrás e não vou entregar minha filha. Aí depois, ele ficou sabendo que a Mical, a filha um pouco mais nova, ela gostava de Davi. Ele falou: opa, então tá, dou a Mical para ele. Só que eu vou aproveitar essa deixa para matar Davi. Ele sempre muito astuto, né? Eu vou aproveitar essa deixa, faz o seguinte. Daí Davi falou: meu, mas como é que vai ser? Poxa, eu, pobre do jeito que sou. Então Davi não era rico, Davi era pobre, né? Contrastando um pouco com a teologia que a gente vê hoje, lógico, depois ele teve seus bens, né? Mas ele era pobre. Ele falou: como é que eu, pobre, vou ser genro do rei? Imagina, como é que eu vou pagar o dote da menina? Aí Saul falou: não, tudo bem, faz o seguinte, querendo matar Davi, né? Me traga 100 prepúcios de filisteu, né? Prepúcio a gente sabe, né, que é a parte da frente do órgão masculino, né? Aí ele pensou: lógico que Davi, os caras não vão entregar de graça, né? E lógico que nessa batalha, a cabeça de Davi vai rolar. O que Davi fez? 200. Trouxe 200, em vez de trazer 100, trouxe 200, né? Trouxe lá para o rei, está aqui, ó. O rei, eu acho que quis subir as paredes, né? Então a estratégia não deu certo, né? Não deu certo. Mas esse era Saul, né? Esse era o Saul, o cara querer se dar bem, né? O cara de estrategista. Então, aqui a gente vê esse embate de Saul e Davi. Não que Davi tivesse alguma coisa contra Saul, de forma alguma, né? E Davi sempre foi muito submisso e humilde. Sempre quando o rei quisesse, ele estava servindo ao rei. Mas era Saul que tinha o problema contra Davi, né? Davi jamais teve uma arrogância contra Saul. Capítulo 18, versículo 14, acabei falando, né? Davi se saiu muito bem em todas as suas expedições, porque o Senhor era com ele. Esse versículo a gente vai ler várias vezes, que o Senhor era com ele, né? Continuando agora, capítulo 21, versículo 6. Vai dar uma avançada. Aqui vem algumas coisas interessantes também sobre o filho de Saul, o próprio filho de Saul, Jonatas, ele tinha uma grande afeição por Davi. Vamos lá para 21, 6. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porque não havia ali outro senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor no dia em que eram trocados por pão quente. Eu só escolhi esse versículo aqui para a gente entender uma coisa. Davi, ele era um homem que temia a Deus. Ele tinha uma intimidade com Deus. Ele tinha uma intimidade muito grande porque ele conversava com Deus. Em vários momentos desse texto, se você for ler, você vai ver como Davi pergunta coisas para Deus. Deus, Senhor, devo ir ou não devo ir? Devo fugir? Saul vai me pegar ou não vai? Vai te pegar. Então eu vou fugir. Então ele tinha essa intimidade de conversar com Deus, né? E neste momento, Davi estava fugindo de Saul e tinha alguns homens com ele, e ele estava com fome, e os homens dele também estavam com fome, tinha que se esconder. E o que acontece? Ele foi falar com o sacerdote, o sumo sacerdote, e pediu algum alimento. Você não tem um pão aí para mim e o meu grupo? E ele falou: não tenho, só tem o pão que está lá dentro do tabernáculo, e a gente sabe que dentro do tabernáculo o pão era consagrado ao Senhor. Quem podia comer desse pão eram os sacerdotes,
Somente os sacerdotes, nenhum civil, nenhuma outra pessoa do povo poderia comer desse pão. E aí Davi falou, não, pode ser, eu posso comer desse pão. Então a consciência de Davi, ela era tão, assim, ele estava num estágio, se alguém pudesse dizer, não, mas é pecado, não posso comer desse pão. Mas a consciência dele era tão ligada com Deus, que ele sabia que ele não estaria pecando contra o Senhor, se não existe outro pão. Ele tinha essa consciência tranquila em relação a Deus, de que ele tinha fome, o grupo dele tinha fome, tinha o que comer, não tem outro pão, só tem esse pão. Eu creio que Deus não vai se incomodar com isso, né? Então, muitas vezes, a gente acha, aquele alimento é santo, não, aquele alimento é impuro, não, aquele pode, aquilo não pode. Gente, se você tem intimidade com Deus, você sabe o que vai denigrir a santidade de Deus, né? Então, a tua consciência, aqui, claro, você tem que ter uma consciência com intimidade com Deus, né? Tem gente que usa essa artimanha aí, né? Para, às vezes, se empanturrar, ou para beber, se embebedar e tudo mais, né? Pastor, não pode tomar? Depende de quem não pode. Agora, depende de quem pode, né? Se você tem problema com isso, claro que não pode. Jamais, né, coloque algo na boca. Agora, se você não tem problema com isso, só tem que perguntar uma coisa, quem controla quem? Isso te controla? Então, não é só a bebida, não é o cigarro, não é... Tem muita coisa. Tem gente que não controla a comida. Claro, não vai ficar sem comer, claro que não. Mas a questão é quem controla quem, né? Essa é a grande pergunta. Quem domina quem? Então, Davi, ele, até nessa questão, ele às vezes talvez quebra algumas leis divinas, mas por outro lado, ele tinha uma consciência muito tranquila em relação a isso, né? Continuando, capítulo 24, versículo 4. 24, 4. Então os homens de Davi lhe disseram, este é o dia do qual o Senhor te disse, eu te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como parecer bem aos teus olhos. Então Davi levantou-se e de mansinho cortou a orla do manto de Saul. Depois doeu o coração de Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. Então olha só, aqui acontece uma circunstância, Davi está fugindo com um grupo de homens dele, e Saul entra numa caverna para fazer as suas necessidades fisiológicas. Eu acho que é nesse momento que ele faz isso. Deixa eu ver só aqui. Aliviar o vento, versículo 3. E Davi tem a oportunidade de chegar muito perto de Saul nesse momento, poderia ter matado ele. Então, Davi, ele teria, até os homens de Davi falam, olha, esse é o dia que Deus entregou o teu inimigo na tua mão. E o que Davi faz? Ele até corta um pedaço da orla, do manto de Saul, só para mostrar, Só para mostrar que teve lá, né? Saul, eu poderia ter matado você. Porque Saul queria matar Davi a qualquer custo. Davi não usava, né, nem tocar nele. Só que só em tocar a orla do manto, Davi já se sentiu mal. Então, uma coisa que me chama muito a atenção em Davi é justamente isso, a honra pela autoridade. Davi é um homem que sabe reconhecer a autoridade e se submeter. Então ele sabe, não, o rei é revestido de autoridade por Deus. Bem diferente de Saul, né? Que ele não temia autoridade. Quem era para oferecer sacrifício era Samuel. Ele não tinha nada que fazer em trazer sacrifício. O que ele fez? Ele fez o sacrifício. Então, Saul não tinha temor de autoridade, não via autoridade. Davi já é completamente diferente. Mesmo que a autoridade fosse completamente errada, endemoniada, ele não ousava tocar. E diz também assim, que porque era ungido do Senhor também, o Saul, né? Então sim, também Davi teve respeito também em relação a isso. Sim, ele sabia que quem tinha ungido ele como rei era Deus.
Então, esse temor pela autoridade, esse respeito pela autoridade. Seguindo, em mais uma situação, ele tem uma outra oportunidade. A gente está aqui agora em 26, versículo 21. Aqui eles entraram numa caverna e estavam todos dormindo, e acontece uma situação semelhante. Versículo 21. Então disse Saul: pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque a minha vida foi hoje preciosa aos teus olhos. Certamente procedi como um louco, errei grandissimamente. Respondeu Davi: eis aqui a lança do rei, venha cá um dos moços e leve-a. Então Davi havia pego a lança de Saul para mostrar para Saul: Saul, eu poderia ter executado você pela segunda vez, não fiz. Porque aí ele até chamou, né, para chamar a atenção, e realmente Davi devolve a lança para mostrar para Saul: eu não tenho nada contra você, não quero matar você, poderia ter matado, não vou. Só pedindo, então, o que você tem contra mim? Por que você quer me matar? Tentando dissuadir Saul. E Saul se arrependeu, né? Sim. Neste momento Saul se arrepende e tal. Vai embora. Mas Saul é aquela coisa, né? Que ele se arrepende e já logo quer matar de novo. Quantas vezes ele já não tinha se arrependido e já tinha voltado a querer matar de novo? Então Saul, aquilo que eu falei para vocês, ele perde a noção, né? Saul, ele perde completamente a razão, a noção, o bom senso, né? Como rei, como líder, e ele então, ele é uma pessoa... É bipolar, né? É isso que eu ia falar, parece uma pessoa bipolar, né? O cara às vezes está lá em cima, às vezes está lá no chão e completamente desorientado, né? Tudo bem? Continuando então, vamos lá para 2 Samuel capítulo 1. Nessa situação morre o rei Saul, né? A gente viu aí já na lição anterior como é que ele morre. E aí vem aí alguém do exército de Saul trazer a notícia para Davi. 1 Samuel 1, versículos 11 e 12. 2 Samuel capítulo 1, versículos 11 e 12. Então Davi apanhou as suas próprias vestes e as rasgou, assim fizeram também todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. O que Davi faz quando Saul morre? Faz uma festa, faz churrasco, agora vamos festejar, porque finalmente Saul morre. Não. Ele se quebranta, ele chora, ele jejua. Isso é realmente um respeito profundo por autoridade. Uma coisa eu vou falar para vocês: só tem autoridade quem honra a autoridade. Se você não respeita a autoridade, você não vai ter autoridade. A tua autoridade, ela se mede o quanto você sabe se submeter. A tua autoridade se mede o quanto você sabe se submeter. Se você não sabe se submeter, você também não vai ter autoridade. E às vezes tem sentimentos que eu tinha também, é o segundo coração de Deus, ou seja, Deus é amor, então eu sempre tenho amor por todo mundo, dificilmente eu tenha raiva, né? Sim. E ele via que para Davi não era uma coisa pessoal contra ele. Mesmo que Saul quisesse matar ele, ele sabia que não era uma coisa pessoal contra ele, mas sabia que Saul estava cego, estava cegado. Então Davi, ele não guardava mágoa de Saul. Se Davi guardasse mágoa de Saul, ele teria matado Saul. Mas não, Davi estava bem resolvido em relação a isso. E também estava inocente. Uma pergunta que eu gostaria de fazer assim, em relação ao Saul, né? Depois ali ele ficou totalmente uma pessoa assim, fora de si, perturbado, essas coisas assim. É porque o Espírito de Deus não estava mais com ele, daí é isso? Também. Eu acho que isso ajudou.
Foi a bruxa. Só que aí eu vejo o seguinte, sempre houve algo em Saul não resolvido. Porque até E ele depois só chamava piorou. pra cantar, né? Tocar para ele, para acalmá-lo, né? Coisa assim, ele ficar... O que eu vejo é que depois isso só piorou, porque aí ele se enfesou, né, na mente dele de que Davi era uma ameaça. Davi é uma ameaça para minha integridade, para o meu reino, e aquilo ficou obcecado, né? Obcecado, justamente isso. Por quê? O Espírito Santo de Deus se retirou, os demônios eles trabalham na nossa mente, eles vão lançando na nossa mente. Né? E se você dá ouvidos, você fica doido, você fica, né? Então era o que? Era Saul sendo influenciado, né? Uma opressão demoníaca sobre a vida de Saul, e ele simplesmente... Né? Que mostra que uma prova para quebrar os demônios é amor. Quando Davi tira a ira dele e não o mata, é uma prova de amor, e aí os demônios saem que ele cai nele, eu sei o que eu estou fazendo, né? Ele cai em si, é verdade. Assim, então o amor sempre é o melhor, né? Verdade. Porque o amor é Deus, né? Justamente. Muito bem, continuando mais um pouco, então 2 Samuel, a gente viu lá o 11 e 12, veja agora o 14. Disse-lhe Davi, como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos moços e lhe disse, chega-te e lança-te sobre ele. E o moço o feriu de sorte que morreu. Disse-lhe Davi, o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo, eu matei o ungido do Senhor. O que acontece? Aqui, na verdade, o inimigo havia cercado Saul. Saul pediu para o escudeiro dele matar ele, o escudeiro dele não fez isso. O que ele fez? Ele se lançou sobre a sua própria espada. Era uma forma de se suicidar para você não cair na mão do teu inimigo e eles acabarem matando você ou escravizando, humilhando. Geralmente eles humilhavam, cortavam os dedos, furavam o olho, enfim, faziam... Né? Aí ele se lançou sobre a sua própria espada. Não morreu. Se você for ler, ele não morreu se lançando sobre a própria espada, ele estava vivo ainda. E aí o que acontece? Oi? Nem para se matar não consegue. Então o que acontece? Passa esse soldado por lá, e aí Saul chama ele, vem cá, me mata, porque eu já não consigo mais, né, me locomover nem nada. Mas a minha vida ainda está muito... A minha vida está completa. Ele disse que ele estava em sofrimento, mas ele ainda estava muito lúcido. E ele falou, me executa logo de uma vez. E aí o rapaz falou, então tá, pegou e matou Saul. E aí daí esse rapaz falou isso para Davi, né, que ele acabou matando Saul, mas, né, lógico, as condições já eram. Mas Davi, com aquele zelo, né, você matou o rei. Né? Vai para a espada também. Né? O que eu só posso observar nisso é justamente esse zelo tão grande, né, de absolutamente não tocar no ungido do Senhor. Aquela ideia de não tocar no ungido do Senhor. Por Deus ungiu o cara. Porque era como se fosse atentar contra o próprio Deus. Porque se Deus ungiu essa pessoa, então se eu tocar contra ele, eu estou me levantando contra Deus. Essa consciência de Davi, essa era a consciência que Davi tinha. Nem todos têm essa consciência, mas Davi tinha essa consciência. Eu creio que é por isso também que ele era tão respeitado entre o exército dele. Porque quando ele rasgou a roupa, todos os homens do exército dele também rasgaram. Por quê? Porque Davi era esse líder que conquistava pelo exemplo. Por aquilo que ele vivia, não por aquilo que ele falava, mas por aquilo que ele vivia. Muito bem? Seguindo então... Oi? Tenho uma dúvida. Deus ungiu Saul. Aí tem uma passagem lá que Deus desfaz isso. Confere ou não? É que ele tirou o espírito, né? Mas a unção também é diferente, então a unção digamos, não se tira, se Deus deu, não tira mais. A autoridade, por exemplo, a autoridade permaneceu sobre Saul, né? Ele não perdeu a coroa, por causa disso não... Claro, perdeu o reinado. Mas a unção, né, que deve
tinha esse respeito à unção que Deus deu a Saul. A Saul. Então a unção nunca saiu. Deixou de Embora ser tenha ungido saído, ou não, né? nunca Isso deixou de você ser quer saber. ungido, então. Tá. Ele respeitava por Saul ser ungido. Porque Mas não que a unção estivesse com Saul, ele já não estava mais. Na verdade, a unção está relacionada ao Espírito Santo. Né? Mas Uma então, o vez- Espírito saiu, foi Sim. tirado. Sim. O Espírito foi tirado. Então ele Foi não é tirado. mais ungido. Então, Foi tirado. como ele continuou sendo ungido? Não, eu falo isso para os nossos dias. Sim, eu estou tentando relacionar também para aquilo que Paulo fala no Novo Testamento, né? Que uma vez Deus dando o dom, ele não volta atrás, né? Naquilo que ele entrega. Né? Eu fico com dúvida disso, porque deu e tirou. Uhum. E Davi continua insistindo em respeitar, Uhum. ungido e tal, né? Ungido talvez na ideia da posição social dele. da posição que Saul ainda exercia. Acho que é uma questão hierárquica, né, pastor? Sim. Aí a unção vai para a hierarquia. Davi tinha respeito por Saul ter sido ungido, É isso mas aí, não eu também respeitar entendo a assim. unção do Saul. Porque na verdade Esse é a meu- a unção minha- já a não minha tinha opinião, mais, porque o Espírito Santo tinha sido tirado. Então eu creio o seguinte, que talvez Davi ele honrava muito mais a figura do rei Saul, né, porque ele sabia que quem tinha colocado Saul como rei era Deus. E quem poderia tirar Saul do governo era Deus também, não era ele, porque aí era ele se colocando como rei. Então, talvez não pensando na questão da unção, mas da posição de Saul que ele ocupava, ainda ocupava, né? Enfim, eu acho que era mais um respeito pela posição de Saul. Mesmo Passou porque uma coisa também, quando a gente fala assim, esse, que nem ali, Saul foi ungido do Senhor. Então, foi o escolhido do Senhor, tipo Sim. isso, traduzindo ungido. Eu sei que tem o Espírito Santo de Deus, mas vamos dizer assim, uma tradução meio que para se entender melhor, foi uma pessoa que foi escolhida por Então, o que Deus. aconteceu? Foi escolhido e geralmente quando se escolhe para algo, recebe-se a unção para desenvolver para aquilo para o qual foi escolhido. Na verdade, uma coisa vai puxar a outra. Né? Se Deus te escolhe para uma função, Ele vai te ungir para cumprir com aquela função. Mais ou menos isso. Deus não manda respeitar as autoridades? Sim. Até no Novo Testamento. Pois é, até no Novo Testamento. E eu acho que é isso que Davi respeitava em Davi. Em Saul, era a autoridade dele. Mesmo que ele já não tinha mais a unção, mas Davi, ele continuava. honrava ele como se tivesse, eu acho. Talvez Davi não tinha esse discernimento, Saul já não tem mais a unção, mas ele respeitava como se tivesse, né? Pela posição que ele ocupava. Eu acho. E ele E os continuou reis sendo eram rei, reis, né? os reis eram reis até a morte, né? Sim. Eles eram reis até a morte. A única forma de Saul não ser mais rei, Morrendo ser deposto, né? ou o filho dele Quer assumir. dizer, Só que o filho geralmente assumia quando o pai já estava nas últimas, assim como aconteceu com Davi. Né? Muito bem, continuando mais um pouco, a gente foi até capítulo Samuel 1, né? 1,14 até 16. Tá. Agora sim, então, ele é ungido rei, capítulo 2, versículo 1. Depois disso, Davi perguntou ao Senhor: subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu o Senhor: sobe. Perguntou Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. É engraçado esse diálogo aqui, né? como você está falando, você domingo, né? Quer que eu suba? Vai. Zap. Onde é que eu vou? Vai para Hebrom. Como é que isso aqui acontecia, né? Não sei muito bem. Alguns dizem que Davi se utilizava do Urim Tumim, né? Que eram aquelas duas pedrinhas que o sacerdote tinha no bolso para ver, porque era como se fosse uma forma de você jogar a sorte, né? E para você saber a vontade de Deus, né? Mas, enfim, isso é apenas uma especulação, né? Depois disso, então, no versículo... deixa eu ver aqui... versículo 4. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, o rei, sobre a casa de Judá. E informaram Davi:
foram os homens de Jabes de Gileade que sepultaram Saul. Tá? Então o que acontece? Davi se torna rei. Ah, glória a Deus, agora se cumpre. Não, ainda não. Davi se torna rei sobre Judá, tribo lá do sul. Não sobre Israel todo. Só uma tribo reconhece ele como rei. Ainda não é rei. Continuando ainda. Versículo 10. Versículo 10. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos, mas a casa de Judá seguia Davi. Então aqui a gente pode ver Reino do Norte, Israel, Reino do Norte, seguindo Isbosete, que era filho de Saul, e lá no sul, Davi governando sobre Judá. Então um lá em cima e o outro aqui embaixo. Capítulo 3, versículo 1. A guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi durou muito tempo. Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul iam se enfraquecendo. Então havia uma certa desunião já em Israel, né? Reino do Norte e Reino do Sul. Enquanto Davi ia se fortalecendo, o Reino do Norte ia se enfraquecendo. O poder, a forma de governo ia se enfraquecendo. Continuando agora no versículo 12. Então ordenou Abner da sua parte mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? Faze comigo a tua aliança, e a minha mão será contigo, para fazer tornar a ti todo Israel. Respondeu Davi: bem farei contigo aliança, porém uma coisa exijo de ti: se primeiro não me trouxeres Mical, filha de Saul, não verás a minha face quando vieres a mim. Aqui, esse Abner era general de Saul, né? Ele era o articulador. Lá no norte, né, Isbosete era o filho de Saul, que governava, mas quem era o articulador mesmo era Abner. E Abner chega um momento que ele vê: não, a gente está se enfraquecendo, Davi está se fortalecendo. Davi, Deus ungiu ele, até ele chega um momento que reconhece: Deus te ungiu rei, a gente sabe disso, vamos fazer um acordo. Eu levo Israel, Reino do Norte, ao poder do cara, né? Eu levo Israel, Reino do Norte, diante de ti, você pode governar sobre Israel inteiro. Davi falou: não, tudo bem. Só que antes disso, eu preciso que você me traga Mical. Mical era filha de Saul, aquela que ele recebeu lá no início, né? Por que isso? Isso é a estratégia de Davi. Por quê? Porque Mical ela era filha de Saul. Isso dava direito legal a ele, certo? Então, não somente porque aí a questão era familiar, linhagem familiar, né? E ele teria que ter alguém da linhagem familiar, que Mical, na verdade, era a esposa dele, né? E ele não casou com a caçula? Ele acabou casando com a Mical, que era um pouco mais nova. Era Abigail, era para ele ter casado com a Abigail. Saul, na última hora, ele cortou o barato de Davi e acabou entregando Mical, né? Certo. E aí deu essa diferença aí, né? Então, neste momento, ele se torna rei sobre Israel, Reino do Norte e Reino do Sul. Veja lá no capítulo 5, versículos 1 a 4, o que acontece. Davi reina sobre todo Israel. Todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: somos teus ossos e a tua carne. Já antes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Gente, quanto tempo levou para ele ser rei realmente? Sobre todo Israel? Mais de 20, né? Vamos julgar aí em torno de que se ele foi escolhido, lá, quando foi ungido, entre 12 anos mais ou menos, que era mais ou menos a idade que ele recebeu a unção, agora com 30 anos ele assume.
Veio de graça. Foi fácil. Às vezes o cristão acha que por ser filho de Deus as coisas vão cair no céu. Ah, mas eu sou filho de Deus. É, filho de Deus. Glória a Deus. Deus tem um tremendo futuro para você. Deus tem um plano maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. E agora arregaça a mão e trabalha. Tem muita coisa a fazer. Tá? E Davi não teve um reino entregue na mão dele fácil, não. Saul teve. Veio de graça. Veio fácil. Davi foi um cara que ralou muito. Teve que esperar muito. Teve que engolir muito coisa atravessada ali, porque Saul tentando matar ele, o próprio rei querendo matar ele. Eu fico pensando na cabeça de Davi, um menino de 12, 13 anos ali, sendo recebendo uma unção de rei. E daí passa ano, entra ano, passa ano, entra ano. Eu fico pensando, vem cá, quantas vezes será que não passou pela mente de Davi assim? Será que Deus vai cumprir o propósito dele na minha vida? Quanto tempo será que vai demorar ainda? Será que Deus levou a sério? Será que é de Deus mesmo que Deus falou para mim? Será que Samuel não errou? Será que eu não errei no meio do caminho? Deus, será que ainda tem um propósito dele na minha vida? Então demorou em torno de 17 anos mais ou menos, até efetivamente isso alcançar. Mas ainda não termina aqui. Agora que vai começar o governo dele, e ainda governou 30 anos. Depois, mais 30 anos, né? 7 anos em Hebron e mais 23 anos em Jerusalém. Então, a gente acha que as coisas com Deus são fáceis. Não, não são fáceis. Paga-se um preço. Mas graças a Deus, porque aí a gente vai ver em todos os momentos, sempre vindo essa frase, o Senhor era com ele. E Deus era com ele. E o Senhor lhe dava vitória. Mas Deus o preparou também para aquilo. Todos esses anos que eu fui passando, a mentalidade, o coração, o caráter, a pessoa vai se formando, né? Sim. Se ele tivesse colocado Davi com 13 anos já no governo, ia ter dado outro Saul. Né? Agora, ele ungiu Davi, mas fez Davi lutar. Lutar, mas ao mesmo tempo não só lutar, mas esperar. E Deus forjou nele um caráter. Deus forjou nele um caráter reto. Tanto é que ele é chamado homem segundo o coração de Deus. Um caráter reto, um caráter sensível. Né? Então, enfim. Pastor, mas é 12, 13 anos mesmo que ele foi ungido nessa idade? Menino ainda? Diz que ele era moço, né? Ele era novo. E eu acredito que se tivesse em torno de 12 a 15 anos, máximo 12 a 15 anos, né? Então, é mais ou menos nessa idade aí que ele foi ungido. Ele era pequeno ainda, né? Quando colocou a armadura. Era menor de todos. Nunca vi a armadura. Sendo que também a armadura de Saul deveria ser muito grande, né? Porque ele era grande, né? Ele era alto, né? Saul era um homem encorpado e alto, grande, forte, né? Davi não precisava ser muito menor do que Saul, mas mais ou menos nessa faixa de idade aí. Muito bem. Vamos agora, versículos 1 a 4 a gente leu, versículo 7. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. E o que acontece? Uma das primeiras coisas que Davi faz, ele busca uma sede, né, para o governo dele. Sião. Sião é um monte, que é chamado de Monte Sião, onde Jerusalém está construída sobre esse monte. Né? Então, Jerusalém é a cidade e ela está edificada sobre um monte chamado Sião. Então, ele conquistou. Por quê? Essa cidade ainda não havia sido conquistada. Gente, Josué, que era para conquistar as cidades lá, a gente viu lá no passado, né? Passou o período de Josué, Juízes, passou Saul. Com Davi agora que eles vão conquistar essa cidade que ainda não havia sido conquistada. Então, só para a gente entender que a conquista do território ela foi gradativa. Poderia ter sido bem mais rápida, a gente viu isso, né? Josué deixou para cada tribo conquistar a sua região,
eles foram lentos, foram convivendo com os próprios povos da terra, coisa que até Deus não aceita, né? Mas ele chegou nesse momento, então ele conquista essa fortaleza e faz dela a capital. Versículo 10. 10 a gente acabou de ler? Não, a gente leu o 7, né? Davi ia se engrandecendo cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Esse versículo a gente vai ler N vezes, né? E ele ia fazendo, mas o que acontece? Parece que ele agindo e Deus abençoava. Mas Davi nunca ficou parado, esperando a coisa acontecer. Ele também agia e Deus abençoava. E ele agia e Deus era com ele. Então a nossa vida de fé também precisa ser assim. Deus é contigo, Deus tem um propósito na tua vida, amém. Então não vai ficar sentado, parado, esperando a coisa acontecer, cair do céu. Né? Vai lá, se mexe, né? Eu queria que Deus tenha um trabalho para mim, né? Um emprego. Cara, então levanta e corre atrás, né? Sem emprego, né? Enfim, a gente sabe até a questão de Davi, né? Ele era alguém que se mexia, não era alguém que esperava a coisa. Claro, ele dependia de Deus, ouvia a voz de Deus, obedecia, mas era alguém que também lutava atrás. Né? Gente, não terminamos completamente a vida de Davi, faltou um pouquinho, a gente vai terminar semana que vem, mas vamos orar porque já deu horário, tá bom? Mas a série Davi que passou na Record é muito boa, a gente assistiu. Não cheguei. Ela explica assim em detalhes, até igualzinho na Bíblia, o falar deles. É que é bom que dá muita coisa. Muita coisa a gente já associa, o Abner associa tudo, o Jonas, nossa. E o Jonas, Pai, muito obrigado que você tem deixado na tua palavra preciosas lições para a nossa vida, Pai. Perdoa-nos, Pai, quando nós somos tão lentos, Pai, querido, em te ouvir e mais lentos ainda para te obedecer. Perdoa-nos, Pai, querido. Eu peço que a tua graça e a tua misericórdia seja sobre de cada um de nós. E que possamos aprender, Pai, querido, aprender a confiar. Da mesma forma que Davi sempre confiou, mas sempre lutou muito, Pai. Que nós possamos, dessa mesma forma, aprender, Pai, em nossos dias, em trabalhar, em buscar, mas, acima de tudo, depender inteiramente de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém.